Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? E olha onde estamos, na Biblioteca Taliba Lago, aqui em Divinópolis, para conversar com o nosso famoso editor de livros, Jobert Caetano Amaral, que vai contar um pouquinho sobre os desafios de se tornar um autor até o lançamento do livro. Vai falar sobre os desafios do livro digital, livro online, o e-book. Tá imperdível, vem conosco! Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para poder estarmos fazendo bate-papo cultural. Hoje nós estamos com uma presença ilustre. Vou deixar aqui para o Diniz, o nosso secretário de Cultura, estar apresentando quem é esse grande guerreiro, uma das pessoas que fazem acontecer aquilo que nós temos de mais importante dentro da cultura. Os nossos livros, os nossos grandes best-sellers, os nossos livros já consagrados e aquele livro esquecidinho ali no cantinho da prateleira que ainda não foi descoberto, mas se está ali é porque já faz parte de uma grande vitória dos nossos escritores. Não é isso mesmo, Diniz? Isso mesmo. E nós estamos aqui com o Jobert, que é um dos fundadores da FLIT, né, que é a Feira Literária de Divinópolis, e dono da gravadora Gulliver. Né? Editora Gulliver. Gente, obrigado pelo convite, eu sinto muito honrado em participar e espero que esse bate-papo possa ajudar muita gente a realizar os seus sonhos literários. Com certeza, vai ajudar mesmo. Inclusive, antes que tenha qualquer mimimi, vamos dizer assim, aí pode perguntar pra gente, bate-papo cultural, se quiser convida um editor. Pessoal, você sabia que por trás de qualquer livro, todos os livros, só é possível através de um editor? E Divinópolis tem uma editora de qualidade conhecida no Brasil todo, que é uma editora que está aqui há 10 anos e que eu queria que você falasse para nós desse sonho realizado por vocês. Se eu não me engano, são 3 pessoas que são sócios lá da Gulliver, e saber também por que esse nome Gulliver, né? Eu fiquei pensando no gigante, alguma coisa assim. Na verdade, você está certa, Janete. Na verdade, hoje somos 2 apenas, começamos com 3. Os sócios fundadores, mas somos 2 atualmente. E a ideia começou há muito tempo atrás mesmo, há mais de 10 anos até, quando eu tive a oportunidade, eu sempre fui um leitor voraz, eu até frequentei muito a Taliba Lago, né? Onde eu que a gente frequentei está para agora. namorar também. Eu gostei muito, sempre gostei muito. A gente fala muito isso, a Taliba Lago faz parte da nossa história. Sim. Você está com quantos anos? Estou com 40. Então eu estou com 46, um pouquinho só mais, viu, gente? Mas faz parte da nossa história. E quando você fala que você foi um leitor voraz, a gente precisa despertar isso nos nossos Sim. adolescentes, despertar isso na sociedade. Quanta leitura hábita no Sim. mundo. E modifica muito o futuro de muita gente. Né? A cultura em si. Né? Eu acho que o investimento em cultura é um dos melhores legados que qualquer governo pode fazer. Porque deixa o seu cidadão preparado para qualquer coisa. Né? Pelo menos esse é o meu pensamento. E sobre a Gulliver, como a gente estava falando um pouco, começou com eu era um leitor voraz e profissionalmente eu tive a oportunidade de trabalhar no último estágio, vamos colocar assim, da cadeia produtiva do livro, né? Que é numa gráfica. Em Belo Horizonte, eu sou formado em comunicação e fui porta-voz, assessor de comunicação de uma gráfica que fazia parte do Diário Sociais. Né? E lá se publicava editorial de várias editoras de Belo Horizonte. E como eu fazia essa parte de comunicação, eu tinha um relacionamento frequente com os editores, que iam até acompanhar a produção. E eu conversando com eles e tal, eu falei, cara, eu quero fazer isso para a minha vida, isso é o que eu quero para a minha vida. E aí, só que no Brasil, na época, não tinha, os cursos eram muito poucos voltados a essa área e só tinha em São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o material na Argentina, quando eu fui passear por lá, e aí eu voltei e pedi demissão. E falei, tô me mudando, tchau. E fui para a Argentina, fui morar em Buenos Aires, fiz um curso de complementação para quem é formado em comunicação e aproveitei meu tempo e visitei várias editoras, né? Fiquei lá durante foi um bom período da minha vida. Voltei com um embrião de uma empresa
né, que era e com uma ideia. E essa ideia já era uma mudança que eu queria fazer para a minha vida. Eu falei assim, não quero mais viver em capital, não quero mais ter essa vida corrida, eu quero voltar para minha terra e quem sabe abrir de lá. Aí eu conversando com dois amigos, grandes amigos, que é o Juarez Nogueira e o Daniel Ricardo, da Boutique do Livro, apresentei a ideia para eles e aí nasceu a Gulliver. E respondendo a sua pergunta, a Gulliver ela é uma homenagem ao livro de Jonathan Swift, que é As Viagens de Gulliver. Porque é um dos meus livros de infantos juvenis prediletos, que tinha na minha estante. Meu pai comprou há muito tempo atrás uma coleção, aquela coleção da Abril, não sei se vocês lembram, uma coleção antiga da editora Abril, que as capas eram todas com filetes dourados, capa dura. E eu gostava, eu cresci vendo os livros, por isso que eu sempre falo com todo mundo, quer incentivar o seu filho a ler, deixe livros espalhados na casa, mostre que você que também gosta de ler, tem esse momento com a criança que você forma leitor, né? E eu fui formado assim. E aí eu batizei a empresa de Gulliver exatamente porque no meu modo de trabalhar, nós tínhamos que ser uma empresa pequena, e éramos mesmo, tínhamos que ser uma empresa pequena, que era a proposta que a gente queria, mas toda a comunicação que a gente fizesse, a maneira que a gente tinha que se portar no mercado, era para apresentar como se fôssemos uma empresa muito grande, né? E desde então tem sido assim, e hoje a gente tem um reconhecimento nacional do nosso trabalho. Não, a gente fica muito feliz. Mais uma vez, né, Diniz, o Divinópolis levando o nome de Divinópolis para o Brasil todo. E muitas pessoas não sabem disso. Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem disso. E eu vou, até uma parte que eu vou contar para vocês, muito interessante. Eu formei em tipografia. E eu fui entender por que um livro, muita gente fala, esse livro é muito caro. Por que o livro antes era tão caro? Para escrever um livro com serviço de tipografia, ele era todo manual. Você tinha que formar as letrinhas todas paralelamente, e o material de tipografia, ele é material, inclusive, que se você não tiver muito cuidado, ele cai, ele quebra facilmente, mesmo sendo material de tipo ferro mesmo, onde você formava as palavras, formava os livros, depois tudo de trás para frente, né, porque as letras são montadas de trás para frente. E aquele ali eu tinha, quando o CETEP tinha muito gráfico, que era aquela gráfica técnica, que era de tipografia mesmo. Foi isso que me fez gostar e me fez apreciar, porque além da aula de tipografia, nas aulas de educação artística, a gente tinha uma aula de recuperar livros. Eu não sei se vocês lembram disso. Os livros quando perdiam realmente, descolavam. Nas aulas nossas a gente aprendia a fazer a colagem, fazer as costuras e remontava os livros, para os livros vinham para a biblioteca. Verdade. Olha a riqueza Verdade. que era feita esse formato. Verdade. E eu tive essa oportunidade de ter essa abertura cultural. E depois me apaixonei pelo livro da coleção Poliana. Poliana Menina, Poliana Moça, Poliana Mulher. Que foi os livros que Recomendo muito. Que me fizeram realmente ter amor pela literatura. E eu concordo plenamente com o que você fala. A gente só consegue amar realmente, aprender a amar a leitura, e isso abre a nossa cabeça. Por exemplo, eu não te conhecia, é a primeira vez que nós estamos nos vendo. Quando falou que você seria entrevistado, daí eu falei, não, gente, eu quero algo mais, eu quero saber da vida dele, eu quero saber quantos filhos, se ele é casado, eu quero saber quem é a pessoa. Porque atrás de um sonho existe um ser humano. E muitas vezes, para você realizar esse sonho, você teve de passar por muitas coisas, e muitas descrenças. Pessoas que achavam que você estava louco quando você pede demissão para ir em busca de algo mais, de montar uma editora na cidade. Não, mas aquilo não vai dar certo, você acreditou e viu. E com isso você oportuniza para muitas pessoas. Muitas pessoas acabam querendo entender como que eu posso me tornar um escritor. E a pergunta que eu tenho para você é exatamente essa. Como que eu posso me tornar um escritor? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque a gente acaba respondendo isso de várias maneiras todo santo dia, faz parte do nosso trabalho. E algo que eu sempre tiro na minha agenda, todos os dias eu converso pelo menos com um autor, né, que quer tentar entrar nesse mercado, ou então já está nesse mercado, mas que quer tentar encontrar melhores caminhos para ele. E eu faço questão realmente de atender, porque isso faz parte da minha formação. Eu acho lindo a gente poder valorizar sonhos, porque o meu sonho foi valorizado por muita gente. Até por curiosidade,
Pouca gente sabe disso. Mas Daniel e Juarez, o Daniel ainda não é mais meu sócio na Gulliver, mas ele ainda é meu sócio na FLID, né, na Festa Literária de Divinópolis, e pouca gente sabe disso, mas a formação da FLID, a ideia da FLID é agradecer à cidade, por nos ajudar a crescer. Porque a Gulliver ela só conseguiu se tornar o que é graças à população da cidade, dos nossos amigos, dos nossos familiares, que cada lançamento que a gente fazia abraçavam para que a gente conseguisse continuar, né? E a ideia da FLID surgiu exatamente disso. Falei, gente, como é que a gente pode agradecer a cidade por isso? E aí a gente criou um evento literário totalmente gratuito para a população. E a gente faz com muito esforço todos os anos. E a gente vai continuar, né? Sempre que se for permitido, a gente sempre vai continuar com esse crescimento. 4 anos você tem garantia. Agora, sobre... Só fazer uma pergunta sobre a FLID. A FLID faz parte do calendário do município? Janete, na última gestão, eu acho que a gente, na gestão as 2 últimas gestões, a gente conseguiu que ela fizesse parte. Agora, eu não sei se ela chegou a ser homologada no calendário. Eu sei que no calendário nacional do circuito de feiras literárias, ela faz parte. Eu vou pedir o Diniz para poder olhar, se não tiver, Diniz, fazer isso imediatamente, porque isso fica como garantia que enquanto tiver vida, e a gente sabe que isso é perdurar há muito tempo, que a FLID tem seu espaço garantido, porque eu participei da FLID nos últimos anos, realmente participei dos escritores que vocês trazem, gente assim, fantástica aqui para poder estar palestrando, nomes assim que seriam impensáveis da gente conseguir estar ouvindo eles de forma gratuita, e é um evento maravilhoso, sem falar a quantidade de livros que são distribuídos. Sim. A parte infantil é maravilhosa, ali do lado de fora, um monte de escritor, um monte de sonho, várias palestras acontecendo no mesmo espaço de formato diferente, as apresentações, as narrativas, a gente precisa manifestar a importância da FLID também para Divinópolis. Nós agradecemos o ideal de vocês. A FLID é algo que a gente tem muito carinho mesmo por ela, porque ela é literalmente o que vocês estão fazendo na administração. Vamos pensar o seguinte, quem está nos ouvindo não sabe o que é FLID. Então, se você continuar, explica o que é. A FLID é a Festa Literária de Divinópolis, um evento literário que abarca todas as expressões artísticas oriundas da literatura, né? Música, teatro, e que a gente cria uma programação e ela é totalmente gratuita para a população durante o período. Né? Isso é um dos maiores orgulhos que a gente tem. A gente nunca cobrou ingresso para fazer parte de qualquer atividade da FLID. E a nossa tentativa é justamente isso, é trazer o melhor do Brasil para Divinópolis. Então a gente já teve, por exemplo, quando a gente lançou a ideia da FLID, já há quase 10 anos também, há 8 anos atrás mais ou menos, nós tivemos a ideia de falar, vamos abrir um evento literário aqui, temos que convidar a Adélia, não podemos não convidar a Adélia Prado. E a Adélia, quando a gente jogou a ideia para ela, a Adélia foi extremamente carinhosa com a gente, falou assim, não, podem contar comigo mesmo, e não apenas contar, eu quero abrir o evento. E a Adélia, há muito tempo, já não estava fazendo mais eventos públicos, ela saiu de casa, deu uma palestra memorável na abertura da FLID, e a gente tem esse orgulho, né? A Adélia Prado foi a primeira palestrante da FLID, e totalmente gratuita, e foi tão legal, e ela já não saía há tanto tempo, e foi na época que ela deu uma entrevista para o Roda Viva, e estava uma comoção com o nome dela muito grande, e a gente teve que colocar telão do lado de fora do Teatro Municipal, porque ele não tinha mais lugares. E foi uma noite memorável. E a gente teve encontros maravilhosos, porque a FLID ela tem uma característica interessante. A gente sempre pega os escritores locais e da região, aí ela cresceu, a gente se tornou regional, então a gente traz os escritores da região e coloca ao lado dos escritores nacionais. Né, para que eles tenham essa contrapartida, né, esse convívio, esse intercâmbio cultural. E a gente teve palestras assim, tão legais, por exemplo, o Gelara, um grande escritor e músico da nossa cidade, no mesmo palco com Paulinho Pedra Azul, um bate-papo assim, maravilhoso, que todo mundo que lembra desse bate-papo sabe, guarda com muito carinho. A gente teve Stella Maris Rezende, vencedora do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira, ganhou 4 vezes, 4 ou 5 já, junto com Juarez Nogueira,
também é autor local aqui no mesmo palco, né? Então a gente sempre faz esse intercâmbio, a gente consegue dar abertura para que muita gente lance seu livro pela primeira vez em um evento literário sem cobrar R$1. Você tem uma data específica para esse festival, dessa festa? Nós temos, normalmente, a gente sempre faz, isso período pré-pandemia, né? A gente sempre fazia nas últimas semanas de agosto, né? Era a nossa data carinhosamente, né? Que a gente sempre colocava. Mas a gente sempre trabalhou com muita dificuldade de recursos também, porque nós somos uma empresa privada, né? Tanto a Boutique do Livro quanto a Gulliver são empresas privadas. E a gente tem dificuldades de angariar fundos por conta disso. Então a gente sempre vai atrás de patrocínios particulares. A gente já teve leis de incentivo, a gente tem que fazer no nosso nome de pessoa física, mas a gente tem sempre a dificuldade da lei de incentivo, né? São várias, né? De você captar. Fazer a lei nem é um problema, o problema às vezes é captar. É a captação que é difícil. Né? E aí, muita dificuldade, mas a gente tem feito com muito orgulho. No último ano passado, a gente fez a Fli de Casa, né? Que é a festa literária digital, né? E esse ano é bem provável que a gente vai fazer o mesmo. É bem provável que por causa da situação, porque para a gente não colocar ninguém em risco, né? Tem que ser algo belo do início ao fim. Então a gente não queria que manchasse com uma contaminação, qualquer coisa do tipo. Então é bem provável que a gente vai fazer Fli de Casa. Mas daí, em primeira mão, posso contar para vocês que dessa Fli de Casa surgiu um outro produto que também será lançado através de Divinópolis, que é a Festa Literária Digital. É o primeiro evento digital, totalmente digital, no ambiente nacional. A Gulliver já registrou a marca já é uma oriunda da Flit, né, que é a Festa Literária Digital, também um produto saindo de Divinópolis para o Brasil todo. E olha que bacana, isso oportuniza as pessoas aqui, ainda tem muita gente ainda com medo mesmo de estar participando, e querendo ou não é algo que veio para ficar. Sim. E aí, gente, surge para você uma outra pergunta. Como que foi lidar com essas mudanças que a gente teve? Porque você sai das edições escritas para um mundo novo que tem que manter as duas formatas. Eu, por exemplo, estou falando por mim, não consigo ler no computador, no telefone. Eu tenho que pegar, eu tenho que sentir o cheiro do livro, ele me deixa tranquila, ele me acalma. Eu consigo ler o mesmo livro 2, 3 vezes. Na verdade, tem uns que a gente não pode contar quantas vezes que eu já tenho. Mas assim, eu amo, os livros que eu amo, eu leio sempre. Hoje eu não tenho muitos, eu fui, graças a Deus, me desapegando um pouco, acabei doando alguns, mas eu tenho a faixa de 300 e poucos livros, e esses eu não desfaço deles. Que são os meus bebês, eu chamo meus livros de meus bebês. E por causa de espaço não tem nem como manter mais. Outros eu pego aqui na biblioteca, as meninas mesmo separam alguns para mim, eles perguntam se tem tempo, a gente tem tempo de fazer tudo que a gente ama. Eu falo, se você tiver um livro no banheiro, um livro no quarto, e a gente ganha um livro dentro da bolsa, você tem para poder estar nos lugares que às vezes você não vai ter aquele tempo que você queria para poder dedicar à leitura, mas você vai estar aproveitando a leitura todo o tempo que você estiver. E com isso, vocês tiveram que fazer essa mudança, para poder ter todos os públicos. Como que foi lidar com isso? E a gente sabe que algumas situações não são tão novas como as pessoas acham. Sim. A gente estava conversando isso antes de começar a gravação. Eu sempre fui um editor que retardei ao máximo a migração para o digital, porque eu tenho um carinho muito grande com o impresso, e financeiramente para uma editora o impresso é muito mais rentável do que o próprio digital. Quando chegou a pandemia, e eu sempre postergava, quando chegou a pandemia, de repente tudo fecha, tudo novo, né? A gente não sabia como lidar com isso, tudo fechado. Como a gente atende livrarias no Brasil todo, os pedidos cessaram, a gente tipo assim, o faturamento da empresa caiu de uma hora para outra, e a gente tinha que fazer alguma coisa. E uma das alternativas que a gente decidiu foi investir no digital, né? Fazer a migração das nossas obras impressas para o digital. Aí, resumindo essa história toda, foi difícil, mas me ensinou uma coisa, que o digital, ele não vai acabar com o livro físico. E o físico, ele não vai sumir porque ele tem o espaço dele. Eles vão apresentar, eu acho que são mídias que vão coexistir. E eu vou te explicar por quê. O livro, para quem gosta realmente do objeto do livro,
há edições que você quer guardar, você mesmo falou isso, há edições que são seus bebês, que você não quer largar de jeito nenhum. Para esse tipo de público, o impresso vai continuar, porque você vai fazer edições cada vez mais especiais. Já o livro digital, ele é para facilidade de acesso ao conteúdo da obra. Então, por exemplo, eu me tornei um leitor de livros digitais. Eu nunca imaginei que eu ia comprar vou fazer propaganda aqui, mas nunca imaginei que eu ia comprar um Kindle, né? Acabei comprando e me apaixonei pela leitura digital, porque tem obras que você não quer ela na sua estante. São obras que você quer o conteúdo delas, apenas, só quer ler o conteúdo. Então você cria, você começa a selecionar o que você vai ler no digital e o que você vai ler no impresso. Então eu aprendi que isso vão coexistir. E durante esse processo, se popularizou um velho conhecido de quem é dos leitores mais antigos, né? Que é o audiobook, né? Escutar o livro, né? Que vem da oralidade, da contação de história, que faz parte, né? da construção da linguagem, de várias situações como essa, da propagação do conhecimento da história humana, né? A oralidade é muito importante, inclusive Divinópolis é um celeiro de contadores de história. Né? Nós temos que, aliás, já é um pedido, viu? Um contador de história nessa nossa roda aqui de conversa, porque são fantásticos mesmo, que a gente traz representatividade, né? A gente não consegue trazer os grandes nomes que a gente tem. E realmente a gente tem um celeiro. Aqui o difícil temos o Sérgio. Eu gosto muito do Sérgio. O difícil aqui vai ser vocês arrumarem o representante, porque são tão santos, são bons. É um celeiro aqui. Eu falo a verdade, a parte cultural nossa aqui ela é rica demais. Divinópolis é felizarda com sua história da cultura, né? É impressionante. E aí eu estava comentando sobre isso, esse velho amigo ressurgiu, que é o audiobook, que na verdade muita gente acha que é algo novo, e não é. Se popularizou novamente por conta dessa onda de podcasts, né? Das pessoas escutarem podcasts, e o audiobook ele retornou com força. Mas na verdade é algo antigo. Quem é um pouco mais velho vai lembrar que os livros eram vendidos também em vinil, eram vendidos em fita cassete, depois passou para CD. E agora está no formato de streaming. Vou um pouquinho mais longe. Eu lembro da minha mãe contar que quando era pequena, eles se reuniam todos em volta do rádio mesmo, assim, para poder estar ouvindo. Então, todas as histórias, porque na verdade eles falavam novela, mas eram os livros, eram contados ali naquele horário do rádio onde contava as histórias. Eu cresci com a minha mãe, a gente era muito humilde, não tinha televisão em casa. Nessa época, bem pequena, por volta de 6, 7 anos, principalmente na época de chuva, a gente tinha medo de chuva e tinha muita goteira. E a gente ia todo mundo pro quarto, ficar com a minha mãe, que eu tinha medo de trovão, 5 filhos, deitava 5 filhos na cama da minha mãe, meu pai sempre muito custoso, estava atrás de algum rapaz aí, ele já faleceu, viu? Mas era um conquistador enorme. E a minha mãe deitava com a gente e contava histórias, sempre contando história. Então, muitas vezes, quando a gente fala de contação de história, eu lembrei disso, que muitas vezes essas histórias que hoje nós, enquanto mãe, eu falo por mim, a gente não conta histórias para os nossos filhos como é. A gente esquece de pegar o livro e fazer uma leitura conjunta em família, que é o que você falou, que torna os leitores vorazes desde pequeno, né? Quando a gente faz isso. E realmente deu uma nostalgia, deu uma saudade de ouvir a minha mãe contando as histórias, fazendo essa parte, né, desse podcast, eu não sei nem falar isso, não me enrola minha língua todinha, mas que é o Algo Novo, e que era aquela contação lá no rádio, que as famílias se reuniam para poder estar contando, estar ouvindo essas histórias, e tem voltado para a força. Você sabe, Janete, uma das coisas que me perguntam muito quando eu vou dar alguma palestra, eu falo, como é que eu faço meu filho para ele ler mais, não sei o que e tal. É difícil você ter o hábito de leitura, você criar um hábito de leitura numa criança quando você realmente não tem um hábito de leitura. Eu entendo isso. Mas uma dica que eu sempre dou é que não seja só apenas comprar o objeto, e ao ato de ir numa livraria e comprar o objeto, ou assinar um clube de livro, qualquer coisa do tipo, aquele objeto vai fazer milagre. Ele sozinho não faz. Crie na sua rotina e o ato de você sentar, desacelerar nessa vida agitada que a gente está, senta do lado da sua criança e lê o livro que você comprou para ela.
essa rotina já vai despertar algo novo nele, que o livro, esse objeto, ele não é apenas algo escolar, algo que você precisa fazer como obrigação, como tarefa. Ele também pode ser lúdico, ele também pode ser entretenimento. E aí você está criando um leitor que não tem medo desse objeto. Como que é na sua casa com seus filhos? Como que é? A minha casa livro é brinquedo. Eu faço questão disso. Vou aproveitar que você perguntou, fala um pouquinho, né, da família, Claro. dos filhos, da esposa. Eu sei que sua esposa chama Mariana e Isso. é médica e você tem 2 filhos. Isso. Eu sou casado com a Mariana, Mariana Miranda, ela é médica aqui na cidade, e eu tenho 2 filhos, o Rafael, mais velho, de 4, e o Pedro, que está com 11 meses, vai fazer 1 aninho agora mês que vem. E a leitura dentro da minha casa, ela não pode ser nunca casa de ferreiro, espeto de pau. Ela realmente tem que acontecer. E a gente tem horários disso, a gente faz. Sempre estou contando alguma história para o Rafael, principalmente, o Pedro ainda não, mas ele está ali inserido no ambiente. Né? Mas o Rafael ama história. E o Rafael é um contador de história nato, que ele inventa de história na cabeça dele e eu fico incentivando. Então lá em casa o livro é brinquedo. É brinquedo. Pode rasgar, pode fazer o que quiser, porque o menino precisa manusear o livro. Ele não pode ter medo daquele objeto. E é impressionante, o Rafael ama ganhar livro. Ele adora ganhar. É o que ele mais gosta. E ele pega, lê, conta história, e a gente vai fazendo algo que é um reconto. A gente começa a desdobrar aquela história em outras coisas. E vira um papo muito agradável. Eu fico às vezes falando, gente, como é que vocês não leem para os seus filhos? É muito gostoso. Porque você acaba inventando história e tal, depois, e fica um ambiente muito agradável e tira eles um pouco de frente da tela, que é hoje um mal das nossas crianças e adolescentes. Eu acho muito interessante essa ligação sua, desse aprendizado, de colocar isso dentro da sua casa. E como que fica as nossas oportunidades para os artistas. Esses artistas literários que eu estou falando, essas pessoas que têm vontade de escrever, mas ali aos pouquinhos elas não sabem como fazer. Quem elas podem procurar, como elas podem entrar em contato, como que se existe. Tem curso para poder escrever? Tem. Entendeu? A gente precisa dar essa informação para as pessoas. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, pode procurar a Gulliver. A gente tem um selo editorial, que a Gulliver é separada por selos, né? Então temos o selo Gulliver, que é um selo onde a gente vai publicar, a gente contrata os autores, né? A gente vai atrás dos autores, é onde a gente tem os autores mais famosos, né? Dentro desse selo. E nós temos um outro selo também, que chama Adelante. E esse selo, ele é próprio para publicarmos autores iniciantes ou autores independentes, que são partes diferentes, né? Porque há autor, inclusive, famoso que quer se tornar independente, né? Que é aquele que tem um vínculo contratual com a editora, mas quem recebe a maior parte dos royalties financeiros é o autor, né? Mas o investimento também é dele. Então a gente tem esse selo para poder ajudar esses primeiros passos aos autores iniciantes. E lá na Gulliver a gente faz toda a consultoria, desde o momento que o autor chega com a ideia até o momento do lançamento do livro. E a gente tem inclusive planos até para colocar eles em livrarias, planos de distribuição, plano de assessoria de imprensa. O autor hoje ele tem total condição e o mais legal de tudo é que ele está na mesma prateleira de autores renomados como Cris Guerra, Leila Ferreira, Adélia Prado, todos os autores que nós publicamos, famosas, e esses autores que estão iniciando têm a mesma equipe trabalhando para elas, têm a mesma estrutura de comercialização das obras. E a primeira coisa que eu falo, tipo assim, de dica mesmo que eu posso dar para aproveitar, para adiantar, se está com uma ideia na gaveta, se dá uma ideia de escrever, faça o teste da gaveta. Sabe qual é o teste da gaveta? O teste da gaveta é o seguinte: você acabou de escrever, não mostra para ninguém, guarda na sua gaveta, deixa aquele texto maturar, deixa aquele texto ficar lá um tiquinho. E esse tiquinho, esse tempo, é você que escolhe. Cada pessoa tem o seu tempo para aquele texto ficar na gaveta. Quando você deixou o tempo, esquece, vai fazer outra coisa, vai escrever outras coisas, vai ler outras coisas, vai fazer outra coisa. Quando você lembra daquele texto, pega, vai ler de novo, você é sempre o seu principal crítico. Então você vai ler aquele texto
e vai olhar e falar assim, isso tá bom. Se você achar que isso que você escreveu tá bom, tá na hora de mostrar para outra pessoa. E aí sim tá na hora de você pensar o que fazer com aquele texto. E se você olhar e falar assim, isso não tá bom, é porque ele precisa ficar mais, aquela ideia não pode sair do papel ainda, ela precisa ainda ficar na gaveta. Porque a parte, para quem escreve, você falou muito bem, são artistas, a arte literária, para quem muita gente fala que escrever um livro é como ter um filho, né? E é verdade. Se alguém chegar para você e falar, seu filho fez isso, ou seu filho é assim, assado, pô, você vai voar, mas você quer discutir com aquela pessoa, você não vai aceita muito, que isso? Seu filho pode estar até errado, mas você não vai deixar aqui. Eu posso falar do meu filho, Exatamente. E com o texto é a mesma coisa. Então, se você acaba de tirar, você acabou de fazer, você está com aquela emoção toda descarregada naquele texto. Se alguém lê, você fica mais recluso, mais arredio a receber uma crítica, mesmo que ela seja positiva. Então, a primeira dica que eu dou para os escritores é: guardem seus textos, deixem os seus textos que acabaram de escrever, guardem seus textos, deixem lá um pouquinho. Passou um tempo, leu de novo, está na hora de procurar alguém para poder verificar o que fazer com esse texto. E se seu texto já está nessa hora, pode procurar a Gulliver que a gente dá um jeito. Eu já vi 3 perguntas que as pessoas sempre fazem muito aqui na biblioteca, tipo assim, escrevi um livro. Como eu faço para publicar? Vamos lá. A primeira coisa que eu sempre recomendo todos os autores a fazer é registrar o seu texto. Muita gente vai, mas assim, 90% dos escritores não sabem que precisam registrar o seu texto. E aí a questão é que está falando de direito autoral mesmo. E você pode fazer isso de 2 formas. Uma, procurar a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e você consegue fazer esse trâmite todo em correio, é bem tranquilo, tá? E custa muito barato, custa 20 e poucos reais a inscrição. E você recebe depois um diplominha dizendo que aquela obra, aquele texto, é de autoria sua, é o famoso copyright, né? Aquele texto é seu. Ou você pode fazer isso de forma até mais rápida hoje, por conta da tecnologia, na Câmara Brasileira do Livro. Você faz uma conta lá na Câmara Brasileira do Livro, você manda esse texto online para eles, do jeito que eles pedem, paga a taxa para ele, pode pagar inclusive até no cartão de crédito, paga a taxa, e depois chega um diplominha falando que aquele texto é seu. A partir desse momento, você está garantindo juridicamente que aquele texto foi você que criou. E aí sim você pode procurar uma outra pessoa. Bom, mas como 90% não faz isso, eu acabo orientando a fazer isso durante o processo, né? E depois que o texto está pronto, aí é interessante você primeiramente descobrir o que você quer fazer com esse texto. Bom, eu quero ser publicado tradicionalmente. O que é ser publicado tradicionalmente? Vou participar de concursos literários, vou tentar enviar para uma editora para ela fazer uma análise do meu texto, e aí ela vai procurar. Se ela optar por fazer isso, essa parte de ser publicado tradicionalmente, a dica que eu dou é: faça uma pesquisa sobre quais editoras têm um perfil para te publicar. Porque muitos autores reclamam e se desanimam com os nãos das editoras. Pô, recebi um não, não sou tão bom. Não é isso. Porque às vezes você está enviando para uma editora que não tem a que a gente chama de linha editorial, que ela não publica aquele material. Você vai mandar um livro infantil para uma editora que publica livro técnico? Você vai receber não adianta. Né? E o não desanima. Né? Então a primeira coisa que eu sempre digo é: faça uma pesquisa do perfil das editoras que você está publicando. E se for aprovado, aí sim, converse com o advogado, vê a proposta da editora, porque tem muita editora leonina no mercado também, não vou negar, tem muita gente no mercado também que não é tão bento assim, tá? Então pesquisa para você também não ficar num contrato amarrado também há muitos anos, e você quer fazer alguma coisa que seu texto não tem jeito, que a editora prende. Então, é apenas tomar cuidado, mas procurar melhor o perfil dessa editora. Agora, se você tem interesse para assim, não, eu quero manter os direitos comigo, eu não quero ganhar porcentagem, eu quero controlar minhas vendas, então você tem 2 opções. Uma, a publicação independente através de uma editora, ou a publicação independente, você organizando todos os processos, você sendo o seu editor, tá? A diferença de procurar uma editora, como a Gulliver, por exemplo, é que lá nós pegamos o seu projeto no início, o autor participa de todas as etapas do projeto e temos, inclusive, condições financeiras para facilitar a realização desse sonho. Se a pessoa resolve fazer sozinha,
todo o direito de fazer, ela passa a controlar todos os processos, controlar quem vai fazer a capa, controlar quem vai fazer a diagramação, controlar quem vai fazer os registros das obras, porque uma coisa é o registro do texto, outra coisa é o registro da obra, são coisas diferentes. Controlar, conversar com gráfica, então, ou seja, ela controla todo o processo. Então, a primeira coisa que ela precisa realmente é descobrir o que ela quer fazer com isso, resumindo tudo que eu falei. E se ela descobrir, ou se ela tem alguma dúvida, pode me procurar, que eu faço questão de ter essa mesma conversa com ela lá. Outra pergunta, já publiquei um livro. Ok. Como faço para vender? Hoje está bem mais fácil do que antigamente. Hoje, porque o brasileiro, enfim, descobriu que é seguro comprar online, né? Foi meio forçado isso, né? E hoje você tem muita opção. Hoje você pode abrir uma loja dentro de uma loja, como pessoa física, você consegue abrir uma loja em diversos sites para poder vender. Você consegue criar a sua própria loja virtual como autor para poder vender, isso você de caráter independente. Você pode procurar uma editora para poder fazer esse trabalho para você. Ou se você por acaso quer, né, fazer um trabalho um pouco maior, você pode inclusive se registrar como empresa, que eu sempre indico para os autores, tá? Crie um MEI sobre você como artista, como CNPJ, porque você passa a ter acesso a trabalhos que você não teria como pessoa física. Você passa a ter acesso a distribuidoras de livros, a contrato com distribuidora de livros, para você conseguir uma abrangência maior, tá? E também passa a ter acesso aos eventos literários, porque os eventos literários costumam prestigiar mais por conta do fechamento de... Você é secretário de Cultura, você sabe que a gente precisa, quem está fazendo evento, agora com a Lei Aldir Blanc que está aberta, então a gente precisa prestar conta. Sim. E é muito mais fácil para a gente prestar conta quando a gente tem emissão de nota fiscal, das pessoas que a gente convida. Então, os autores que se organizam para isso passam a ter mais acesso aos eventos literários. E os eventos literários passaram a se tornar uma ótima fonte de renda para os autores, para que não dependam apenas dos seus livros. Porque a cada ida eles ganham um cachê, né? Então é interessante. Então as dicas que eu dou para os autores é se organizar. Se quer se escrever um livro, pense nela também como uma profissão paralela. Se organize, faça direito. Porque fazer apenas por julgar essa vontade para fora é legal. Mas se você tem vontade de continuar, se organize para isso. Uma das coisas principais que nós, né, conversamos muito no início de administração, a gente está levando a leitura, contação de história para os bairros, né? Disseminar os livros, a leitura, colocar essa possibilidade de você falar do toque, de tocar o livro, de levar a leitura, de incentivar as crianças a estarem lendo a leitura. E nós vamos fazer isso em projetos, vários projetos que a gente já vamos começar nesse domingo agora, a levar para os bairros a contação de história, livros para as pessoas lerem. A gente vai doar livros, a gente, né, tem aquele livro leve solto, são vários programas que a gente tem. E a gente quer convidar você a estar fazendo parte dessas ações conosco para, né, disseminar mais essas questões e principalmente ajudar essas pessoas que na net já têm esse dom e não sabem como agir para estar realizando esse sonho, quem sabe estar com o livro numa das prateleiras aqui da nossa biblioteca. Quando vocês quiserem, não apenas com a agulha, mas também com o editor, né, que são passos diferentes, podem contar comigo, é só me ligar. A gente tem espaço na minha agenda, eu estarei sempre pronto para ajudar Divinópolis. A gente também quer deixar aqui de pronto que o município de Divinópolis estará sempre aberto para a crítica, que para nós é extremamente importante. Nós iremos sim ajudar naquilo que for possível. E esse casamento, essa proposta que a gente traz para, não só para a mas para você mesmo, enquanto pessoa, de conseguir levar para as nossas periferias a cultura literária para as nossas crianças, do teatro, da aplicação de história, mas principalmente, além de levar para eles conhecerem, descobrir talentos que a gente tem em diversas dessas regiões aí que a gente tem. Um convite fica aqui para você e a gente já agradece a sua aceitação. Eu achei extremamente enriquecedor porque é falar de algo que eu gosto muito. Eu sempre falei e volto a dizer que eu gosto de escrever, já tenho alguns escritos na gaveta, nunca publiquei, não acho que seja o momento agora. Vou fazer um livro futuramente chamado Solidão na Política. Realmente quero contar como que é ser um político, o tanto que é solitário ser um político, porque é muito mais solitário do que as pessoas imaginam, porque você acaba tomando decisões que são decisões que sempre vai desagradar alguém, e aquilo te torna solitário
o tempo de trabalho, eu estou falando mais de mim mesma, mas a história no contexto geral. E com isso eu observo que muitas pessoas querem saber de como que é a história de cada um, como chegou. Eu vi, por exemplo, de você, que você trabalhou em outras situações, em outros lugares, inclusive numa banda carismática católica, e você teve a oportunidade de estar, inclusive, junto com o Papa, né, Bento XVI, da Jornada Mundial da Juventude. Eu fiz a minha história dentro da minha formação, eu sou grato em todos os lugares que eu passei. Um dos lugares que eu sou mais grato, realmente, de formação como profissional e indivíduo, foi no Colégio Integral de Divinópolis, que eu tive a oportunidade, eu fui aluno e depois eu fui professor durante a minha faculdade, inclusive, antes me deu a oportunidade. E isso me fez crescer muito como pessoa. Numa época que eu era muito novinho, né? Não tinha muita... Eu amadureci dentro do trabalho. E depois, quando eu mudei para Belo Horizonte, para finalizar meus estudos, eu tive a oportunidade de quebrar alguns preconceitos, vamos colocar assim, que a gente acaba tendo, né? Com alguns universos que a gente não frequenta muito, né? Que a gente não faz parte do nosso dia a dia. E foi o caso. Eu fui convidado para ser assessor de imprensa dessa banda, e na época, eu sempre soube que dentro do universo evangélico a música é muito forte, mas no católico, eu não tinha. E a banda, ainda por cima, era de axé católico. Aí eu falei, não tá casando. Quando eu fui conhecer, eles tinham uma estrutura maravilhosa, com estúdio, ônibus, aquele monte de coisa. Eu falei, gente, como é que eu nunca ouvi falar de vocês? E eles tocavam para eventos assim, com 100 mil pessoas, né? Igual tem um evento em Fortaleza para 100 mil pessoas. Eu participo de alguns eventos da renovação carismática católica aqui, e vou te falar a verdade, a gente ama, viu? Pois é, e aí eu falei, gente, que universo maravilhoso é esse que eu não conhecia? E aí eu aceitei o trabalho, fiz o trabalho, e eu fui contratado exatamente para tirá-los dentro do universo da renovação carismática e levar também porque eles chamam de secular, né, para o universo, para todos, né? E eles tocarem para o Papa já era uma ótima ferramenta para isso. E aí eu fiz um trabalho, foi um trabalho que me dá muito, tá no meu currículo, faço questão de colocar no meu currículo, é um trabalho que me deu muita honra de fazer, e que a gente conseguiu até capa no Globo, a gente conseguiu matéria no Globo, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com eles. E eles me convidaram depois para ficar como permanente. Então eu fiquei com eles alguns anos depois desse trabalho da Jornada Mundial da Juventude. Eles fizeram turnês internacionais, a gente fez uma turnê que assim, me deixa muito gratificado, como formação humana mesmo. Eu acompanhei em loco, porque normalmente eu não acompanhava, né? A banda ia, eu ficava mais no estúdio. E esse eu pude acompanhar em loco, porque a gente passou um mês viajando pelo sertão nordestino. Somente em cidades, que a ideia deles era, como os antigos missionários, né? Mas através da música em cidades com eventos menores, que normalmente não teriam acesso aos grandes eventos da renovação carismática. E, gente, eu fui conhecer um Brasil que eu acho que nunca teria oportunidade de conhecer. E isso me enriqueceu muito como ser humano. E aí depois eu tive um convite, aí profissionalmente falando, tive um convite para trabalhar uma gráfica, né, que eu já contei aqui, do Diário Associados, e lá que me despertou para esse universo da edição e até eu estar aqui hoje. É uma história muito bonita, né? Uma história rica realmente. E a gente sabe que existem diversas pessoas que precisam ter suas histórias contadas. A gente precisa transformar a história de várias pessoas em livro. Essas histórias muitas vezes que despertam em outras pessoas a certeza de que eu também sou capaz, eu também posso chegar lá, e desperta muitas crianças e muitos adolescentes projetar o espelho, né? E eu falo muito isso. Nós temos um celeiro de artista muito grande. Então, assim, a gente está caminhando no final. Eu só queria que você falasse, você me presenteou com 2 livros aqui. 2 livros extremamente importantes. Vou pedir a Samara para poder estar trazendo aqui. A Samara é a nossa diretora de comunicação da Prefeitura, que a gente já agradece, e uma das responsáveis por essa edição aí junto com a Secretaria de Cultura. Desses 2 livros, a gente está falando Quando Falar é Fazer, do Juarez Nogueira, com ilustração do Elton Caetano, de
napolitano, artista nosso aqui, literário de Divinópolis. E o outro, o Eduardo Maia e Fábio Barbosa, Que é nosso que é inclusive, né, é profissional nosso aqui, ilustrador, Yara Rachid, Também de Divinópolis. também de Divinópolis, e o livro é Geraldinho, o menino que ouvia árvores, que é de uma das pessoas que eu sou apaixonada mesmo, que é o nosso GTO, também sou apaixonada pelo neto, pelo filho, mas GTO para mim é um dos artistas mais fantásticos que eu tive a oportunidade de ver e de conhecer as obras dele. Mas assim, isso aqui só representando o celeiro de artistas literários que a gente tem em Divinópolis e outros artistas. Eu queria que você falasse disso, da importância disso para a nossa cidade e da importância realmente da gente levar. Eu tenho no nosso plano de governo, a gente colocou que até o final do mandato a gente quer ter um painel. É uma grande parede onde a gente possa deixar os espaços para a gente ir colocando o nome dos nossos artistas ali naquela parede. Reconhecendo o nome dos nossos artistas ali naquela parede. Para quando uma pessoa vier visitar a biblioteca, por exemplo, eu vou chegar na parede e vou falar assim, que parede é essa, professor? E a professora vai poder falar, aqui estão os nossos grandes artistas. Todos reunidos no nome do parede. E vai ser um orgulho muito grande ter diversos nomes ali, porque a gente sabe que a gente tem diversos nomes. Isso é um sonho, eu que fiz o plano do governo, juntamente com o Fernando, assessor especial do prefeito e o prefeito. Nós sentamos para fazer o plano do governo, fazer as diretrizes, muita gente não entendeu, porque a gente não colocou. Vou fazer isso e isso aqui, colocamos tudo casado, como se fosse uma história, realmente. A gente estava fazendo um texto para conhecimento. Isso é um grande sonho que a gente tem. Mas eu queria que você falasse exatamente da importância da gente valorizar os nossos artistas, desse livro aqui que conta a história de GTO, chegar à biblioteca, mas incentivar nas bibliotecas da cidade, que as crianças precisam ter acesso da riqueza que é isso daqui, da riqueza que é quando você tem um livro com essas ilustrações belíssimas aqui que a gente vê embotado os Juarez e com uma linguagem gostosa, poética realmente, da gente estar fazendo essa interpretação. Eu trouxe esses dois livros mais como simbolismo para a nossa conversa, né? Porque a gente está num ambiente aqui, um novo ambiente da Taliba Lago, mas a Taliba Lago também faz parte da história da nossa empresa, porque a gente sempre foi parceiro da Taliba Lago, a gente sempre está apoiando um prêmio para os alunos, a gente não faz propaganda disso. Eu acho que a função, a gente não precisa propagar esse tipo de coisa, a gente precisa fazer acontecer. E só a FLID, só para ter curiosidade para quem está nos assistindo, a FLID já doou mais de 5 mil livros do acervo, para renovar o acervo da biblioteca, mais de 5 mil livros, dentro de todas as edições, né? Os bibliotecários aqui podem confirmar isso. E o mais interessante é que quem promove a doação através da FLID é a própria população de Divinópolis, que é a contrapartida para poder assistir os nossos espetáculos na FLID. Então olha como é que faz como é que é uma roda, né? E que tem muito a ver com a própria ideia de GTO. Eu trouxe esses dois livros porque o Quando Falar é Fazer, ele é o primeiro livro da nossa história. Foi através desse livro que a Gulliver nasceu. E ele foi uma junção de amigos que estavam começando um sonho em Divinópolis, que é a cidade de todos, do autor de Divinópolis, do ilustrador que também é de Divinópolis, para lançar essa ideia e que estamos completando 10 anos esse ano. E, gente, vocês não sabem o que é difícil trabalhar no mercado editorial brasileiro, ainda por cima no interior de Minas Gerais e se manter ativo há 10 anos. Vocês não sabem o que é difícil. É uma luta todo dia. Eu saindo daqui eu já tenho que matar uns 3 milhões. E o outro é porque ele é muito simbólico para a gente, porque uma das principais figuras culturais da nossa cidade é o GTO. Né? E uma das coisas que a gente, quando esse projeto chegou às nossas mãos, através do Eduardo Maia e do Fábio, e a gente convidou a Yara Rachid, que também é uma ilustradora de Divinópolis, a gente fez questão de publicar, porque é uma forma da gente contar para crianças quem era o GTO. Tá? Então eu trouxe esses dois como simbolismo. Mas a Gulliver hoje a gente tem mais de 300 livros já publicados na nossa história, o que nos deixa muito orgulhosos. A gente faz livro hoje para o Brasil inteiro, não apenas com produção nossa. Né, Todos os gêneros?
todos os gêneros. Hoje a gente tem grandes parceiros comerciais também que nos auxiliam a produzir algumas obras. Por exemplo, a CBMM de Araxá é uma parceira que financia boa parte. A gente é uma empresa parceira do Alto Paranaíba, né? que é uma cidade que sempre nos apoia bastante. Então a gente produz muito livro para o Brasil todo, sob encomenda. E os nossos livros que a gente produz, a gente tem duas premissas: levar talentos da Divinópolis para o Brasil e buscar os talentos do Brasil para trazer para cá. Né? Então a gente tem hoje a oportunidade de ter no nosso catálogo, não apenas a gente receber um presente de publicar, a gente tem uma obra da Adélia Prado, né? que é a Cantiga dos Meninos Pastores. É uma honra para a gente ter uma obra da Adélia no nosso catálogo, que ganhou 3 prêmios internacionais. A gente tem 3 prêmios internacionais por essa obra e um nacional por essa obra. Da Adélia. E a gente também tem no nosso catálogo como Leila Ferreira, que é uma grande escritora brasileira, a gente tem Cris Guerra, a gente tem o Paulinho Pedra Azul, ou seja, a gente, Ana Elisa Ribeiro, vou acabar esquecendo alguém, vamos xingar depois, mas, e a gente também deu a primeira oportunidade literária para Gelara, por exemplo, o primeiro livro que o Gelara publicou oficialmente para uma editora foi com a gente, e a gente ficou tão feliz outro dia, porque ano passado o Gelara, ele lançou o Tundé com a gente em 2013. 2013 ou 2014? 2014. E depois de muito tempo, o Tundé já no mercado, já tinha... o livro tem essa mágica, né? Ele de vez em quando ele dá uma reviravolta e traz de novo. Aí a Leiturinha, que é o principal clube de livro da América Latina, comprou a obra para mandar. Então o Gelara foi para casa de milhares e milhares de crianças, né, conhecendo um artista de Divinópolis. Isso é muito bom. E ele, inclusive, lançou agora, né? Eu lançou mais uma, através com a editora de uma parceira nossa, do GEC. Sim. Né, que é lançou um livro agora. Uma instituição muito que tem que ser muito valorizada aqui na cidade. Sim. E assim, caminhando aqui para o final, eu acho que esse bate-papo cultural de hoje, nós vamos ter a oportunidade de mostrar para as pessoas de Divinópolis e de toda a região que estivermos acompanhando o quanto é rico essa conversa, a importância de um editor, sabe, no espaço cultural que a gente tem, porque na verdade é um sonhador que realiza isso. Exatamente, você descreveu bem. Eu fico muito feliz em ter te conhecido. Divinópolis tem um grande presente de ter uma editora Gulliver aqui, tem um grande presente de te ter juntamente com o seu sócio aqui com a gente, mas de ter o ser humano, essa pessoa sensível, que sabe a importância de se doar, sabe o quanto é importante vocês terem iniciado aí o sonho de tornar possível esse agradecimento através da FLI, essa proposta que você mesmo está aceitando de trabalhar junto com a Secretaria de Cultura, levando cultura principalmente para os nossos bairros periféricos, trazendo as pessoas da periferia, principalmente nossas crianças e adolescentes, para dentro da nossa biblioteca pública aqui, que é uma das nossas maiores riquezas para a gente poder estar recebendo. Passando período chuvoso, a gente tem um jardim maravilhoso aqui na frente para poder estar contando as histórias, estar trazendo as nossas crianças para esse universo. E a gente só tem realmente a agradecer a sua sensibilidade. Leve um abraço aos seus familiares, à sua esposa, aos seus filhos. Eu sou uma apaixonada, também tenho 3 homens. Você tem 2, eu tenho 3 homens. E a gente fica muito feliz de saber que a gente tem pessoas com essa sensibilidade, com esse amor aí pela leitura. Eu quero também agradecer aqui quando falar é fazer, para mim essa frase veio para mim. Porque eu sempre falo e eu cumpro. E aquilo que eu falo, eu tento concluir. E eu acredito que é isso que a gente precisa no ser humano. Sim. Aquilo que você fala, você faz. É não fazer falsas promessas e sim realizar aquilo que você vem falando ao longo da sua vida. E eu acho que é isso que a gente quer concretizar com o bate-papo cultural dentro da cultura, para a cidade de Divinópolis, a gente concretizar através das ações. E é isso que nós vamos fazer, pode ter certeza que nós vamos fazer. Obrigado, a gente conta com a gente mesmo. O bate-papo de hoje faz parte da programação da primeira Semana Nacional do Livro da Biblioteca Taliba Lago. E nós convidamos vocês a estar participando dos outros eventos que terá aqui dentro da biblioteca durante essa semana. E te agradeço muito, Jovem, pela participação e contamos com você para estar participando conosco dos nossos outros eventos. E você pode contar com a gente também. Gente, eu agradeço muito, de verdade, e o que vocês precisarem da Gulliver e também de mim como pessoa física, podem contar comigo. Vamos junto?
Então, pessoal, chegamos ao final de mais um bate-papo cultural. Este bate-papo que foi rico em informações, que tiramos dúvidas de vários autores, né, que estão aí nesse início de carreira, tentando lançar os seus livros. Então, se você gostou, compartilhe conosco para a gente disseminar a cultura divinopolitana. Fique conosco que já já tem mais bate-papo cultural.